Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite que me foi formulado para aqui estar, muito em particular ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia e também ao Sr. Professor Francisco Pereira Coutinho. Cumprimento também os meus colegas de painel, enfim, que me dão a honra também de serem meus amigos. Enfim, que são autoridades eminentes nestas matérias. Eu venho aqui só tentar deixar 2 ou 3 tópicos, enfim, para reflexão partilhada. E gostava, essencialmente, de uma primeira parte da exposição, que será breve, falar um pouco enquanto cidadão português e enquanto cidadão lusófono, sem esquecer, claro, a qualidade, não diria que é ontológica, mas é uma espécie de segunda natureza, a qualidade de académico. E depois, numa segunda parte da exposição, falaria mais, então, enquanto académico, claro, sem esquecer a qualidade, essa sim é ontológica, de cidadão português e de cidadão lusófono. E gostava, então, de falar um pouco sobre lusofonia e maritimidade. E procurando até ensaiar uma certa complementaridade desta exposição com a exposição anterior, do Sr. Professor Vasco Becker Weinberger, e, porventura, com a comunicação que a seguir se seguirá. E falaria, então, um pouco sobre lusofonia e maritimidade. Iria falar, numa primeira parte, sobre lusofonia enquanto comunidade constitucional, num sentido amplo, num sentido material. Uma comunidade constitucional de radicação marítima. Aqui, radicação marítima num sentido geopolítico, no sentido de um dos 3 elementos do Estado, do território, e, portanto, aí num plano de teoria do Estado, e também num sentido espiritual, num sentido profundo de identidade. E, enfim, para evocar um recente livro de Francis Fukuyama, o tema da identidade é o tema do momento, do ponto de vista político. Independentemente das várias declinações que esse tema tem tido e das várias valorações que possamos fazer quanto às interpretações do mesmo. Mas, enfim, falando um pouco então, em primeiro lugar, sobre essa ideia de lusofonia enquanto comunidade constitucional. Depois, na segunda parte da exposição, aproveitando a deixa do professor Francisco Pereira Coutinho, iria falar-vos um bocadinho daquela experiência académica evocada há pouco, do mar e identidade marítima, no quadro do novo mestrado, enfim, que parece que tem tido alguma atenção internacional, de que talvez nos possamos orgulhar. Irei falar-vos de um pouco dessa experiência académica à volta desta disciplina que aí se insere. O que é que se estuda, enfim, quando se evoca os tópicos da maritimidade, identidade marítima e da lusofonia. Disse alguém que a língua é o último território do Império. Enfim, não vamos discutir agora enfim, se essa afirmação é eloquente, se é uma afirmação que devamos aceitar criticamente, mas de todo modo a língua é território da lusofonia, isso sim, uma construção que é uma construção supraestatal e supranacional. Um compromisso com a integração lusófona, podemos dizer que faz parte da forma da República Portuguesa, para evocar o título de um célebre manual de direito constitucional, enfim, escrito pela senhora professora Maria Lúcia Amaral, hoje provedora de Justiça. Um compromisso com a integração lusófona faz parte da forma da República Portuguesa,
é um dos princípios constitucionais estruturantes da Constituição da República Portuguesa de 1976, enfim, numa perspectiva de atualização das referências normativas, mas algumas até vêm do período originário. Atende-se, por exemplo, nos artigos 7º e 15º da Constituição, o artigo 7º e o artigo 15 da Constituição da República Portuguesa, este último, aliás, até aperfeiçoado num sentido pró-cidadania lusófona na revisão constitucional de 2011. É verdade que falta constitucionalizar a CPLP, isso é um imperativo para uma futura revisão constitucional, como tem sustentado entre nós o professor Bacelar Gouveia, mas independentemente disso, é já uma realidade com expressão constitucional formal a ideia de um princípio de compromisso com a integração lusófona. De um ponto de vista jurídico-constitucional, parece que é possível reconhecer, essa é uma ideia que tem sido desenvolvida entre nós também pelo professor Jorge Bacelar Gouveia, é possível reconhecer um constitucionalismo de língua portuguesa, cujas vagas traduziriam também, enfim, uma irradiação da principiologia fundamental da Constituição da República Portuguesa de 1976, e quando estou a pensar nessas vagas, estou a pensar numa primeira, a Constituição Brasileira de 1988, e depois as Constituições das segundas repúblicas dos países africanos de língua oficial portuguesa e na nova Constituição timorense. É verdade que já, digamos assim, na Revolução que pôs termo ao Portugal imperial e depois com a nova Constituição que deu início à Terceira República, e com as constituições originárias dos Estados africanos, temos aí também já uma certa sincronia, porventura uma sincronia que tem que ver com um comum mimetismo na altura do paradigma, de um certo paradigma constitucional, então em voga, o paradigma constitucional de inspiração socialista soviética, enfim, que foi plenamente transcendido nestes espaços, porventura, dando atenção àquele conjunto de princípios fundamentais, que seriam, segundo alguns já, a essência última, pelo menos a parte fundamental da Constituição de 76. E podemos dizer que é seguramente detectável a existência de um comum registro político-jurídico matricial, comunidades políticas que observam todas um princípio de unidade política, bem como de um espaço de troca de experiências no domínio do político-jurídico e do político-constitucional, no que toca à construção do Estado e da nação e nos processos mesmos de constitucionalização, em sentido formal. Seja como for, e num sentido ainda mais profundo de radicação do constitucional formal nas estruturas profundas das sociedades em presença, a lusofonia é uma realidade genética, é uma realidade que não é só uma realidade, enfim, fundadora, é também uma realidade futurante, com base precisamente nas raízes. É uma componente fundamental, indderrogável das constituições essenciais, podemos dizer assim, da identidade dos Estados de língua portuguesa, fundando aquilo que poderíamos denominar uma solidária unidade de destino no universal. A CPLP, a Organização Internacional, é certo, constitui já começo de instanciação institucional e político-simbólica da ideia de uma união que se quer cada vez mais estreita entre os povos lusófonos. Não é proibido sonhar, para depois realisticamente manter como ideia inspiradora da ação, o ideal de uma voluntária e igualitária federação de Estados soberanos lusófona. Isto aqui é uma provocação para o moderador do painel, defensor da tese da Federação de Estados não lusófonos, mas talvez de Federação de Estados Europeus. Seja como for, para Portugal o projeto lusófono é um destino. Enfim, é parte e parcela fundamentalíssima da atualização da forma da República a um novo contexto pós-imperial.
Bom, e constitui um contrapeso, podemos dizer, a uma certa dinâmica absorvente do processo de construção europeia. E também é uma relevante diferença específica no interior deste mesmo processo. Aliás, é uma componente fundamental para manter aquilo que julgo que é conveniente, independentemente agora dos modelos político-institucionais europeus, manter uma radicação europeia independente por parte da comunidade política europeia, por parte da comunidade política portuguesa, no interior da comunidade europeia, in fieri. Bom, e mutatis mutandis, o mesmo tipo de raciocínio será aplicável a alguns Estados lusófonos também comprometidos com processos de integração regional com as suas próprias dinâmicas centrípetas. E, portanto, quer em termos de cidadania lusófona, quer em termos de cidadania portuguesa, parece-me vital deixar nota da importância, enfim, da lusofonia enquanto comunidade, podemos dizer, enquanto comunidade política in fieri. E que tem essa componente de radicação marítima, porque é também em termos de partilha de uma similar configuração marítima, de uma comum maritimidade. Todos os países lusófonos são países marítimos, como há pouco o Sr. Professor enfatizou e muito bem. Será também em termos da partilha de uma similar configuração marítima, de uma comum maritimidade, que se há de estruturar também a comunidade dos países lusófonos, todos eles países marítimos. Aliás, podemos dizer, e evocando também o tema da expansão do território marítimo português, com a perspectiva de alargamento da plataforma continental, que essa eventual expansão territorial física será, porventura, ocasião de uma expansão de território mental. Enfim, essa expansão será também parte e parcela do próprio, de uma nova intensidade de compromisso com o projeto lusófono, porque aí Portugal, se reimaginar dessa forma, enquanto nação marítima, vai representar-se como grande país euroatlântico que se projeta para o mundo. E, portanto, esta reimaginação identitária, aliás, estará em continuidade com uma linha de sentido fundamental da nossa história. Aliás, no sentido da expansão portuguesa dever ser entendida e não poder deixar de ser entendida também como um processo de expansão marítima. Bom, e isto seria fundamentalmente as considerações, este conjunto de tópicos, enfim, incluiria as considerações que gostava de deixar nesta primeira parte da exposição. E, para terminar, numa segunda parte, gostaria de vos falar um pouco sobre a tal nova experiência académica que há pouco evoquei, desta nova disciplina que foi desenhada em 2015 pelo Sr. Professor Armando Marques Guedes, com a colaboração também minha, e falar-vos um pouco dessa disciplina que se insere no mestrado em Direito e Economia do Mar, a Governação do Mar, aqui da nossa casa, e dizer-vos que, no fundo, essa disciplina tem como grandes temas, enfim, claro, terá um tema teórico fundamental, primeiro, que é o de saber o que é uma identidade marítima, o que é que se entende por maritimidade, e depois, enfim, tem também outros tópicos, enfim, num plano mais intermédio de teorização, e depois também num plano mais aplicado. Por exemplo, será que Portugal tem ou não uma identidade marítima? Existe ou não uma identidade marítima lusófona? E, portanto, no fundo, a disciplina tem uma primeira parte introdutória, que se destina a desenhar uma espécie de esboço de uma teoria geral da identidade marítima e da maritimidade, no fundo, permitindo aos estudantes, enfim, que possam começar a fazer uma reflexão informada sobre o lugar do mar na construção das comunidades humanas, designadamente na definição de comunidades políticas. Esta é a vertente fundamental. E depois existem então um conjunto de partes mais aplicadas, mais ilustrativas,
E, claro, tendo em conta o contexto social e político concreto em que a maioria dos estudantes se inscreve, uma parte fundamental da lecionação tem que ver com a tematização da maritimidade como dimensão constitutiva e constituída também pela identidade comunitária portuguesa e daquilo que podemos chamar uma super-identidade lusófona. Claro, pois, há uma dimensão comparativa, há outras ilustrações que são evocadas, mas este é o fulcro nuclear da cadeira, do ponto de vista da sua parte mais aplicada e também de ilustração, da sua reflexão teórica. E muitos daqueles tópicos que evoquei na primeira parte da interpretação, da intervenção, são aqui também tematizados. E daí o estudo da expansão portuguesa, o estudo das várias fases que podemos vislumbrar no processo histórico português, em termos de intensidade da presença do fator mar, o recente regresso ao mar, por exemplo, depois de um tempo de costas voltadas ao mar, enfim, como tem entre nós muito bem sublinhado o professor Paulo Piticunha. E depois, claro, esta cadeira, enfim, tem uma intenção ou uma intencionalidade académica, mas não deixa de participar, e agora aqui ligaria os dois elementos da apresentação, não deixa de participar de um novo espírito que se sente, um espírito geral, de reimaginação do país enquanto país marítimo. Aliás, isso faz parte até dos próprios documentos estratégicos do Estado português, quer o Conceito de Defesa Nacional, quer os próprios documentos sobre a estratégia marítima de Portugal, onde se evoca até o mar enquanto elemento identitário, elemento fundamental à autonomia política portuguesa, e também às capacidades do Estado para se manter enquanto Estado independente, também do ponto de vista material. E também como, enfim, vertente de construção do espaço lusófono. E, portanto, enfim, a definição desta cadeira não pode ser desligada desse contexto em que vivemos e destes imperativos, que são também imperativos do próprio Estado português. E depois, digamos assim, num espaço mais específico, podemos dizer que ela é parte e parcela, enfim, com uma estrada em que se insere, daquilo que podemos dizer ser enfim, um momento de reconstrução de uma escola portuguesa do direito do mar, de que o mestrado da Nova será elemento central, mas algo que se nota também noutras casas académicas em Portugal. E, portanto, também aqui, neste espaço, se entrecruzam, afinal, lusofonia e maritimidade, que talvez possamos ver como duas faces de uma mesma moeda política, geopolítica e identitária. Evocando outra vez o livro de Francis Fukuyama, o tema da identidade é, de facto, o tema político do momento. Muito bem, este era o essencial daquilo que gostava de deixar assinalado. Agradeço mais uma vez aos organizadores do Congresso e cumprimento de novo também os presentes. Muito bem.